Convido você a abrir a sua Bíblia, no Salmo 46. Não, está de férias, o Coutinho está de férias, como a gente já... Só dia 5. Salmos de número 46. Nos diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria de, nessa noite, trazer a nossa reflexão com base nesse texto do livro de Salmos, o seguinte tema: simplesmente creia. Talvez eu dizer essa frase, simplesmente creia, seja realmente muito mais fácil do que simplesmente crer. Porque simplesmente crer requer de nós esforço, determinação e, acima de tudo, sensibilidade por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Há muita gente que acha que Deus não tem feito nada na sua vida. Há muita gente que acha, que acredita que foi lançada a própria sorte. Tem muita gente que acredita que Deus criou todas as coisas, criou o mundo e tudo que nele existe e simplesmente deixou o homem ao acaso. E que então ele se governa, que ele se dirige sozinho, pela sua própria vontade, pelas suas próprias vaidades, pelos seus desejos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Mas nós temos um desafio, nós que estamos aqui essa noite e aqueles que creem em Cristo Jesus, de ir para além das expectativas que de repente muitos depositam, que muitos pensam que também nós deveríamos ter. Nós precisamos muitas vezes andar na contramão, e isso eu falava hoje de manhã, inclusive no sermão do culto das 9, que nós precisamos muitas vezes andar na contramão do mundo que nós vivemos. E não seguir a maioria, porque muitas vezes, e nem sempre a maioria tem razão. E nesse sentido nós precisamos, como pessoas que buscam a Deus, que buscam a leitura da palavra, a devoção ao Senhor, mostrar para o mundo que está aí, que é a sociedade, é o tempo presente, são as pessoas, nós fazemos parte. Aqueles que caminham conosco, aqueles que trabalham conosco, aqueles que convivem conosco, sejam parentes, sejam amigos, que existe esperança, que é possível exercitar a confiança, mesmo num mundo tão cheio de preocupações como é esse mundo que nós vivemos. E realmente o mundo que nós vivemos é um mundo que muitas vezes nos parece estranho. Situações difíceis que nós enfrentamos, sejam enfermidades, sejam problemas de ordem financeira, de ordem familiar, crises existenciais, dúvidas, dores da alma, problemas que muitas vezes a maioria das pessoas nem vai saber, ou melhor, nem vão saber que nós temos. Existe muita gente doente andando por aí sem sequer demonstrar isso.
porque busca encontrar formas e meios de se maquiar, de mostrar que as coisas não estão tão ruins assim. E além disso, nós temos ainda os fatos que vão sendo transmitidos pelas mídias, jornais, televisão, redes sociais, notícias que muitas vezes nos deixam abatidos, nos deixam entristecidos, nos deixam inquietados. Um outro dado que pode se destacar aqui, inclusive, é que nunca na história recente houve tanta perseguição aos cristãos, por incrível que pareça. Os cristãos, eles têm sido, no tempo presente, sim, muito perseguidos. E foi feito um estudo recentemente pelo Centro de Estudos do Cristianismo Global, que mostra que até 2016, isso já faz então 2 anos, em algum lugar do mundo, a cada 6 minutos, um cristão perdeu a sua vida. Simplesmente por ser cristão. E esse é um dado, além de ser alarmante, é um dado real. Existem pessoas que estão morrendo simplesmente porque falam daquilo que Cristo faz, falam daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. E talvez, em muitos sentidos, isso não chegue numa sociedade como a nossa, que nos ocupa de tantas informações e tantas coisas. Sinceramente, às vezes parece que isso não é nem é real. Mas, mesmo esses cristãos, muitos perseguidos, muitos mortos, têm exercitado a sua confiança em Deus. E é sobre essa confiança que eu gostaria de falar com você nessa noite. Uma confiança que vai além das coisas que nos cercam. Uma confiança que supera a nossa capacidade do ter, que ela se relaciona mais com o ser, a nossa consciência de relação com Deus. E é exatamente isso que nós precisamos desenvolver no nosso dia a dia. A confiança em Deus, ela não é transmitida pelo possuir, como falei, pelo ter. A sociedade, ela tem se manifestado em muito, vamos assim dizer, nos últimos 40 anos. E até um tempo atrás, lendo um historiador já falecido, Nicolau Shevchenko, e ele falava sobre a montanha-russa da sociedade, discutindo a questão da história no tempo presente e como muitas vezes a sociedade do nosso tempo é uma sociedade que não pensa muito naquilo que faz e vai vivendo como alguém que está no looping de uma montanha-russa. E lá, entre tantas coisas que ele discutia, se falava, por exemplo, sobre a sociedade do presente, que é uma sociedade que se preocupa mais em parecer do que ter e ser. Por exemplo, na década de 60, esse período da década de 60, em que houve, por exemplo, no mundo várias revoluções, a sociedade, as pessoas, elas tinham uma necessidade de ser. Para além das questões materiais, elas queriam, de alguma forma, experimentar e desejar ser, tão somente. Depois, mais especialmente na década de 80, final da década de 70, 80 e 90, as pessoas passaram, de certo modo, a deixar o ser para o ter, acumulação. Então a pessoa ela se sentia satisfeita com a vida na medida que ela tinha muitas coisas. Ela se sentia segura se ela tivesse um bom carro, uma boa casa, uma conta no banco com um bom valor depositado. Isso dava garantia, segurança para ela. Mas hoje em dia, uma parcela expressiva de estudiosos, historiadores, sociólogos, filósofos do tempo presente têm entendido que a nossa sociedade é uma sociedade que não se preocupa nem com o ter, nem com o ser, mas com o parecer. É uma sociedade que não está preocupada se ela tem de fato algo a oferecer para os outros. Desde que pareça, o resto, as coisas vão se encaminhando. Mas quando nós nos confrontamos com a palavra, quando nós conhecemos a palavra, nós também aprendemos que precisamos exercitar, sim, o nosso ser. Porque como, inclusive, o Davi orou aqui um pouco antes de eu voltar para o púlpito, que a nossa realidade seja confrontada, a nossa vida seja confrontada. E nós precisamos, sim,
em muitos aspectos, ser confrontados. Sobre a maneira como nós vivemos, sobre a maneira como nós cremos em Deus, como nós nos relacionamos com as pessoas. Então, esse salmo, de alguma forma, ele reconhece a glória e a majestade de Deus, ele mostra para os povos o poder que Deus tem e responsabiliza homens e mulheres sobre o compromisso que eles devem ter de desenvolver a sua fé, a sua adoração, o seu louvor e a sua glória a Deus. Esse salmo é uma profissão de fé no poder de Deus que está presente no meio do seu povo. Então, muitas vezes, as pessoas se esquecem que Deus está, sim, no meio do seu povo. Nós precisamos reaprender a enxergar a Deus no nosso cotidiano, na nossa vida, nas coisas mais simples da nossa existência. Muitas vezes nós acreditamos e imaginamos que Deus se manifesta apenas nas coisas extraordinárias. Mas o fato é que Deus se manifesta na nossa vida de maneira extraordinária, muito mais no ordinário, ou seja, no cotidiano. Há muita gente que se levanta, que acorda para um novo dia e nem se dá conta de que isso é um milagre, de que isso é um privilégio. E está tão acostumado a se levantar todos os dias que não pensa que Deus renovou sobre ele as suas misericórdias. Então é por isso que ele está se levantando e está voltando a ficar de pé. Então nós precisamos reaprender a nossa dinâmica com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Reaprender a conhecer a Deus, a saber quem Ele é e saber especialmente que Ele se manifesta de modo simples, direto e no nosso cotidiano. Esse salmo, como falei, é uma profissão de fé. Ele exalta o poder de Deus, a majestade de Deus. Um fato curioso sobre esse texto, que poucas pessoas sabem, é que foi a partir do Salmo 46 que Martinho Lutero, por exemplo, se inspirou para escrever o hino Castelo Forte. Num momento assim tão importante, tão expressivo da história do mundo, em que a fé ela estava, de certo modo, o testemunho da fé estava em jogo. Ele se inspirou nesse texto para falar que Deus é um refúgio e uma fortaleza. E nós precisamos reaprender e entender que mesmo em meio às grandes dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio a uma sociedade sôfrega, tumultuada como essa que a gente vive, com tantas informações, uma sociedade que está sempre à procura de uma novidade. Eu estava vendo, na verdade, essa semana, a entrevista de um jornalista de uma grande emissora de televisão, e ele estava falando sobre o trabalho dele no período da noite. Então ele disse que chegava por volta de 11 horas, se sentava na cadeira e ele, com outros colegas, muitas vezes eles saíam também, eles ficavam à procura de grandes fatos, de alguma coisa nova, alguma coisa que pudesse, de alguma maneira, ser explodida, vamos assim dizer, no café da manhã das pessoas, na hora que as pessoas ligassem a TV para assistir o telejornal durante o café da manhã. E aí eu fiquei pensando, né? Quer dizer, existe então esse trabalho de pessoas que se ocupam de repente em mostrar o que está acontecendo, mas que também isso de modo muito direto afeta a nossa vida. Porque se você começa a ver os jornais e nada contra ver, e é importante que você veja, mas para alguém que vive só em função disso, chega uma hora que a sua cabeça fica assim, parece que cheia, porque para todos os lados são questões políticas, são questões sociais, é violência, o dinheiro que está reduzindo cada vez mais para as pessoas. E aí, de repente, as pessoas estão assim angustiadas, nervosas. E você mesmo vai ficando assim porque você fica pensando, o que vai ser? Eu lembro que recentemente, quando teve aquela greve dos caminhoneiros e a gente ficava lá volta e meia, vendo um noticiário, ouvindo alguma coisa, chegou uma hora que a gente começou a ficar nervoso. E, de repente, eu e a Renata, a gente conversou, ela mesma disse, olha, vamos mudar um pouco, vamos botar aí um Peppa Pig, Macha e Urso, né? Sei lá, Tarzan, né? Como a Ana Luísa gosta de ver agora. Alguma coisa assim meio lúdica,
que tire o nosso foco, porque muitas vezes você fica tão focado naquilo que você vai ficando tenso, né? Você vai se ocupando daquilo e você se esquece de uma coisa muito importante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente nas tribulações. E é interessante porque o salmista ele coloca isso de maneira muito assim clara e objetiva. E ele diz, olha, Deus continua sendo Deus ainda que os montes saiam do seu lugar e vão para os mares. Ou seja, ainda que algo assim aparentemente tão estrondoso, tão grandioso aconteça na nossa vida, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo refúgio. Deus continua sendo fortaleza. Deus é um socorro que não falta. A nossa fé, portanto, nós podemos destacar aqui como uma primeira reflexão desse texto que acabamos de ler, é que ela não pode ser transitória nem tampouco circunstancial, o que é algo muito difícil. E eu reconheço aqui, porque nós somos sim abalados, nós nos sentimos abalados com uma enfermidade, como falei aqui no início, com um problema financeiro, com uma crise familiar. Então, quando eu estou falando isso aqui, compartilhando isso com a igreja, eu estou dizendo, não no sentido que se de repente você não está fazendo, você está agindo mal. Nós agimos assim, mas nós precisamos corrigir a nossa maneira de crer. A nossa fé, ela não pode ser transitória, ela é ultra circunstancial. Ela não se apoia apenas naquilo que é belo, naquilo que é palpável, naquilo que é aparentemente seguro, mas ela procura no propósito do eterno e o propósito de Deus, até mesmo nas questões mais difíceis. A gente pode se lembrar aqui, por exemplo, da história de Jó, um homem bom, honesto, que procurava fazer aquilo que era certo. A Bíblia tem um livro que fala especificamente sobre Jó. Não havia nada que pudesse se destacar sobre ruim a respeito da vida de Jó. Mas, de repente, de uma hora para outra, a vida daquele homem é surpreendida por uma avalanche de catástrofes. Ele perde os seus animais, ele perde os seus empregados, ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde tudo, até a sua saúde. A única coisa que ele não perde, Jó, é a vida. Porque Deus não deixa que a vida daquele homem seja tocada. E a Bíblia fala, e a Bíblia nesse ponto ela é muito clara, diz que há um momento de tão grande crise na vida de Jó que ele está sentado numa sarjeta com um pedaço de um jarro quebrado, raspando as feridas que nasciam pelo seu corpo. Um homem que não tinha absolutamente nada do que se falar. Então a história de Jó é uma história que muitas vezes até mesmo nos impressiona. Mas o que será que acontece com Jó? E muitos de nós conhecem um pouco da história de Jó. Porque em nenhum momento, Jó questiona o poder de Deus. Em nenhum momento ele se torna insubmisso a Deus. E mesmo enfermo e muito abatido, ele se manteve confiante e em um ponto até de afirmar a um dos seus amigos, lá em Jó 19, e dizer a seguinte palavra: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, até mesmo no último grau, vamos assim dizer, que uma pessoa pudesse viver de tragédia, aquele homem, ele sabia que Deus era o refúgio e fortaleza dele. E a gente sabe, e a história bíblica nos mostra que foi justamente essa fé de Jó que fez com que no final, enquanto ele orava pelos seus amigos, fosse restaurada e ele passasse a ser tão próspero como ele foi da primeira vez. Ou seja, Deus é fiel. Ele corresponde mais do que nunca com fidelidade diante da nossa fidelidade. Então, confiar em Deus significa, sim, aquietar-se dentro de si mesmo, muitas vezes nos momentos
mas aparentemente improváveis. Esse é um desafio. Outra coisa que a gente pode destacar aqui. Nós não somos obras do acaso, mas nós somos criados por Deus para um fim. E ao contrário do que muita gente pensa, de que a vida é apenas uma passagem, e embora seja isso mesmo, uma passagem, somos como neblina, somos como um sopro, somos como a erva. A Bíblia fala sobre todas essas coisas em relação ao homem. Mas, mesmo dizendo que homens e mulheres são assim frágeis, existencialmente falando, a Bíblia nos fala também que o verdadeiro sentido da vida que um homem e uma mulher podem encontrar, como disse aqui já, está em conhecer a Deus e procurar a vontade de Deus e desejar ardentemente manifestar a vontade de Deus. Afinal, Ele sempre faz o que nós não podemos e nem sabemos muitas vezes o que fazer. Portanto, é preciso que nós saibamos que não há inquietação, não há dor, não há problema, não há gemido, não há dúvida, não há noite de sofrimento, nem noite mal dormida, nem oração sincera colocada diante de Deus que Ele não ouça através de Cristo Jesus. Deus pode muitas vezes não nos responder na medida que nós esperamos. E esse é um problema também da nossa humanidade, porque muitas vezes a gente quer que Deus responda a nós da maneira como nós achamos ser melhor. Só que nós olhamos para a resposta das nossas necessidades de forma muito direta, assim. Então eu tenho um problema e eu acho que se resolver daquela forma é melhor. Só que Deus olha para além do problema. Porque Ele conhece tudo. Ele sabe o fim desde o começo. Então Deus sabe se de fato aquela coisa que nós desejamos, ela pode ser boa ou não. E nesse sentido pode ou não nos dar. Então nós não somos obra do acaso. E outra coisa importante, o propósito de Deus, ele se manifesta não apenas para a nossa vida, de modo muito particular, mas para a vida daqueles que estão ao nosso redor e para a vida do mundo em que vivemos. Então, não adianta que eu apenas saia daqui essa noite, desse lugar, desse templo, satisfeito porque de alguma forma Deus falou meu coração e me estimulou a viver uma vida de fé, de plena confiança e adoração ao Senhor, se isso não for transformado em ação direta no mundo que eu vivo. E aí sim, nós somos chamados a viver responsavelmente na sociedade que nós vivemos. Na nossa casa, no nosso bairro, no nosso condomínio, no nosso trabalho. Não apenas nós tem sobre nós, não apenas nós temos um plano de Deus para a nossa redenção, mas o mundo que nós vivemos também tem. Precisamos confiar em Deus. Precisamos exercitar o que este texto bíblico nos fala. Deus é um refúgio e uma fortaleza bem presente, um socorro bem presente nas tribulações. E nós não tememos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Essa mensagem do salmista também nos aponta por uma esperança, em que o próprio Deus nos mostra que existe um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Então esse salmo nos mostra que, ainda que as coisas sejam difíceis, esse poder de Deus ele se manifesta de maneira soberana e de modo muito claro na nossa vida. Então, nós precisamos, como disse, descansar no Senhor e termos a certeza de que, de alguma forma, o livramento virá. E ainda que não venha da forma como nós esperamos, mas pode vir sim, o consolo. Uma outra coisa importante,
aprendermos que nós nunca estamos sozinhos e reconhecermos de que uma fé genuína, uma fé verdadeira, é uma fé que abre o seu coração e se coloca com sinceridade diante de Deus, dizendo: olha, Senhor, eu posso não compreender muitas vezes os teus planos, posso não compreender as coisas que acontecem na minha vida, mas eu sei que o Senhor, como Deus, sabe o que é melhor para mim e para aqueles que estão próximos de mim. Essa é uma mensagem simples, uma mensagem direta, mas uma mensagem que nos chama a atenção sobre a importância de exercitarmos de forma mais efetiva a nossa confiança em Deus. E quando nós não conseguirmos ter essa confiança, vamos orar com sinceridade, para que Deus quebrante o nosso coração, para que Deus mexa com as nossas estruturas, fale ao nosso coração, para que Ele de alguma forma movimente a nossa vida em direção à sua palavra. Há uma música que fala sobre confiança, é do Projeto Sola, uma música lindíssima, e eu gostaria que nós ouvíssemos nessa hora, porque ela fala sobre a ação de Deus, o poder de Deus, e sobre essa necessidade que nós temos de muitas vezes nos esvaziarmos das coisas que enchem o nosso coração, das preocupações, das inquietações, das más notícias, e resgatarmos essa convicção, essa confiança em Deus, de que Ele é o nosso refúgio. Confiança. E eu queria encerrar a reflexão dessa noite contando uma pequena metáfora de que certa vez o fogo, a água e a confiança, eles entraram numa floresta escura. E um disse para o outro o seguinte: o fogo olhou para a água e para a confiança e disse: se eu me perder, procurem a fumaça, porque onde há fumaça há fogo. A água disse: se eu me perder, procurem a umidade, porque onde há umidade, certamente ali estarei. E a confiança olhou para as duas e disse: se eu me perder, não percam tempo em me procurar, porque uma vez que perder a confiança, ela não será resgatada. Eu espero, né, que essa confiança nunca se perca no nosso coração. A confiança em Deus. A confiança de que Ele tem, sim, o controle absoluto sobre a nossa vida e sobre o mundo que nós vivemos. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém.